Isto é aquela pergunta clássica. Como é que começaste? Para enquadrar isto, como é que começaste na stand-up, não é? Senão às tantas Sim, podias, sim. podias responder qualquer coisa também. Pois olha, na vida comecei de uma maneira que hoje em dia nem toda a gente que tem essa facilidade, que é comecei num sítio onde as urgências estão sempre a fechar, que é no Hospital Distrital de Santarém. Por acaso, já essa nota até inicial, por acaso em Santarém tem essa característica curiosa, além de ser conhecida pela Kikas, que é o maior bar de alterno do país, é também conhecido por os médicos no Hospital Distrital de Santarém, são todos objetores de consciência, ou seja, não dá para fazer abortos aqui. Pá, é uma curiosidade aqui para os ouvintes e para o pessoal que se calhar não segue estas coisas. Pronto, mas adiante disso, de nascer fisicamente, acabei por nascer e depois acabei por começar meio que assim ao calhas, que é como eu faço tudo na vida. Foi do género, fazer umas pequenas representações de imitar os professores na escola e ao fim de um certo tempo, até foi um amigo meu que esteve a fazer stand-up em Manchester, disse assim, opá, havia já de experimentar fazer um stand-up e não sei o quê, e na altura tínhamos aqui um spot em Santarém, éramos sócios de uma associação, a Sociedade Recreativa Operária, e experimentámos fazer lá. Os gajos tiveram abertura e tivemos lá 30 pessoas assim da primeira vez. E era tudo gente inicial. Uns tinham feito uns cursos de umas pessoas, outros tinham feito cursos de outras. Comecei assim. Depois também começámos no ano da pandemia, o que não foi fácil. E depois aproveitei ali aquele tempo da pandemia depois para aprimorar. E fiz uns 2 ou 3 sem curso. E depois fiz o curso do Chiado Comedy Club ali. Comecei para em agosto, o primeiro. Mas sentiste necessidade de fazer o Eu curso? acho que o que eu senti a necessidade foi porque, imagina, quando sentia que o texto estava muito. Não é bem uma coisa de ser competitivo, mas notava que os outros estavam um bocadinho acima. Algumas pessoas que já andavam cá há algum tempo, eles têm qualquer coisa nos textos que eu não estou a ver o que é que é. Sei lá, tenho mais facilidade para um certo tipo de temas, mas quando não tinha, aquela coisa de escrever sem estar desinspirado, faltava ali um bocado. É um bocado como os atletas, né? O atleta, mesmo o Ronaldo ou o Neymar ou whatever, de certeza que nos apetece treinar todos os dias. E eles já falaram sobre isso em entrevistas, já é um bocado assim. Também nos apetece escrever todos os dias. E era para colmatar isso. Sentiste alguma evolução após E a conclusão do eu senti curso? especialmente até na. O que me fez mais clique, até depois eu também li um livro que até do Ricardo Araújo Pereira que me fez essa alteração. Livros gostei muito do Ricardo e do Léo Lins. Aliás, do Léo Lins acho que foi o melhor livro. Estás a dizer aquilo que um dos subtítulos é o manual de escrita humorística? Sim, sim, sim. Em que ele também ele faz ele tem lá um capítulo em que ele mostra como se pode dizer a mesma coisa de uma notícia normal, de uma notícia séria depois de uma notícia normal, né? De jornal. Depois ele mete a notícia humorística e depois mete a notícia humorística do humor negro. Ele faz as três Estás a dizer do Léo Lins, não de é? índole, é o Lynch, sim. Pois, No do Ricardo Araújo Pereira, o que eu gostei mais foi dele mostrar aquela história do que é que fazia rir desde a antiga Grécia, como é que é a mente humana, porque é que nós rimos da pessoa que cai ao chão. Essas coisas na altura abriram bastante ângulo para, pronto, para criar as piadas, aquela cena de fazer os mapas mentais, né? Fazer aqueles exato. círculos, pegar em dois assuntos e meter ir ao médico e ir ao mecânico, o que é que tem em comum, o que é que tem de diferente, como é que a gente liga aos assuntos e que gatilho é que vamos ativar. E até uma frase que me ficou, porque pronto, eu também optei mais, entre aspas, não é bem optar, mas acho que tenho mais facilidade em escrever sobre tragédias e assim. No humor negro, o gatilho, o Léo Lins também tem uma frase que é interessante, que é o riso vem de uma contradição e de um conflito no cérebro. E nem toda a gente tem essa contradição e esse conflito consegue levá-lo a um extremo tão grande. É um bocado, eu costumo dizer que o humor negro é como o CrossFit. Há pessoas que dão-se bem no ginásio, até gostam de fazer desporto, E agora mas não alguém. aguentam aquela carga. Assim como o músculo das pessoas não aguenta todos igual, há pessoas, imagina, já me aconteceu a mim, já era super sedentário e de repente vou andar 20 km. A chance de me lesionar é muito grande. Se a pessoa tem dificuldade a rir de um certo assunto, é, ela vai ter dificuldade até, porque por exemplo, eu noto muito, é um tema que acho que é pouco falado, e é, as pessoas normalmente dizem todas que têm muito sentido de humor e que gostam de se rir de si próprias, mas se nós virmos, é muito poucas as pessoas que gostam de rir de si próprias. Cada vez menos pessoas. Se o mundo é um mundo em que a imagem determina tudo, tu és Uhum. aquilo que a tua imagem projeta para os outros. Num mundo assim, o riso a existir, um riso barra sorriso amarelo. Não é um riso Eu acho, verdadeiro. sim, eu acho que já há aqui uma coisa que também é política, vá, digamos assim. Há aqui um paradoxo nos políticos que é, a política tem horror ao ridículo, na minha opinião, pronto, é a minha opinião. Mas por outro lado, o político quer mostrar que é uma pessoa bem-humorada. Por exemplo, não é por acaso que todos os políticos queriam ir ao Ricardo Araújo Pereira, ao programa dele. O Uhum. humor, na sua gênese, tem uma natureza que transpõe o molde, vai para lá daquilo que é suposto.
Mas à época, o Ricardo Araújo Pereira é um exemplo, tu mais ou menos sabes o que é expectável. Não tem aquele elemento de surpresa, mesmo até por causa que ele já está com. Isto não é uma crítica, é uma opinião, né? Como nós já sabemos mais ou menos o quadrante ideológico dele, apesar dele também brincar com a sua área política, que é uma coisa interessante, mas nós sabemos que ele tem muito aquele target, então perde um bocadinho. Nós sabemos isso, tem essa previsibilidade, por isso é que os políticos também lá vão. Previsibilidade não é a melhor palavra. O humor atualmente, salvo raras exceções, a comédia é mansa. Agora, se Ok. recuares umas décadas ou uns Sim, sim, séculos, sim. seja a política, seja a religião, não se gostava de associar à comédia. Porque Sim. a comédia podia ir muito para lá. Agora é uma comédia, salvo raras exceções, é uma comédia domesticada. É um tema interessante, até por causa da questão do politicamente incorreto e etc. Que nós também, em princípio, vamos falar um bocado, que eu gosto de falar disso. Eu tenho uma opinião um bocadinho fora da caixa. Para já, eu acho que há aqui dois pontos. Nós todos não somos neutros, primeiro ponto. Nós todos temos um bocadinho uma certa ideologia, ou gostamos mais de politicamente, de mesmo, podemos até nem ser militantes, mas temos mais tendência para um lado ou para o outro. Isso inconscientemente acaba por notar-se um bocado no humor. Embora eu acho que isso não se nota muito. Eu acho que é mau quando se nota, seja de um lado ou do outro. É a minha opinião pessoal. Não gosto muito. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto do Andrew Schulz, eu sei que ele é um político, não, um humorista de direita. Sei isso. Ele diz e abertamente. Assim como também gosto de humoristas que sejam de esquerda. Sei lá, agora assim. Por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, né? Assim, simplificando, ele próprio se assume. Depois temos outros que a gente não sabe onde é que são, como o José Nick, o humorista que eu gosto. E eu acho também, depois também criou-se aqui na questão. Mas achas que é necessário saber? Eu acho que não é necessário. O mal está impregnado em todos os artistas. Neste culto da imagem, confundiu-se. O que é que o artista deve ser? A fronteira entre o artista e a intimidade e aquilo que não devia ser mostrado, ou pelo menos devia ser acautelado, os contornos ficaram esbatidos. E às vezes confunde-se, por exemplo, artista com um gajo que mostra só a sua vida íntima. E confunde-se isto porque está supostamente a ser genuíno, como se o facto de ser genuíno fosse uma coisa boa. Uma confusão a vários níveis, em várias palavras. Podes ser muito genuíno, mas o resultado é medíocre, o que é que isso adianta? Não vale mais não ser sincero e dizer uma coisa boa. Outro parâmetro também, muitas vezes é mal ajuizado, é a velocidade. Uma coisa veloz é sempre boa. Não! Tal como uma coisa lenta não é sempre boa. Há aqui uma pressa de ajuizar. Nós confundimos uma descrição com um juízo. Quando nós pensamos numa coisa genuína ou numa coisa insincera, estamos já a fazer um juízo. Não depende. É genuíno. Agora deixa lá ver o que é que se esconde para lá desse genuíno. A mesma Hum, coisa acontece com uma coisa veloz ou uma coisa lenta. Como nós não temos tempo, achamos que não temos tempo, ajuizamos tudo à queima-roupa. E uhum, a arte e o humor não são indiferentes a este juízo apressado. Confundimos tudo. Alhos e bugalhos. yeah. Yeah. Eu lembro de um prós e contras interessante, já foi há algum tempo, e até isso para fazer um bocadinho uma análise antes sobre isso. Já vou falar desses prós e contras, mas antes desses prós e contras, só um pequeno contexto. Eu estive a ver outro dia com umas pessoas que até também agora, ultimamente não têm feito muito stand-up, mas também são pessoas ligadas à comédia, e estávamos assim em casa a jogar aquele ao Cards Against Humanity, e houve alguém que se lembrou, que também dava uns mapas de humor negro, por acaso, eles começaram a meter sketches dos contemporâneos de há 12 anos e de há 15. E começámos todos a dizer, isto hoje não passava. Isto hoje, no dia a seguir, tinha uma queixa da Comissão da Igualdade de Género, era considerado homofóbico, racista, todos os istas, para depois rematar isso, e a falar nesses prós e contras. Eu lembro desses prós e contras, não sei bem há quantos tempo foi. Tinha o Herman, tinha o Sinal de Cortes, tinha a Beatriz Gosta, provavelmente se calhar Sim, também te sim. lembras do que é que eu estou a falar. Lembro, lembro. E houve uma altura em que a Beatriz Costa chamou abertamente ao sinal fascista. Disse, Costa, tu és a fascista. Beatriz gosta. Sim, A Beatriz Costa, Gosta. a Costa é a Sim, sim. personagem à qual ela faz uma Sim, referência. sim, sim. Pronto, e ela chamou-lhe abertamente, assim, no meio do debate, sem ser num palco, chamou-lhe fascista. Teoricamente é um insulto, é bem abstrato. E eu achei isso interessante, que é, e o Herman tentou dizer que ele não era fascista porque, pelo ser fascista, ele tinha que acreditar no que dizia. Ou seja, nós criámos uma espécie de um... A sociedade tem um paradoxo que é, vivemos todos para as aparências, para os stories e para as redes sociais. No entanto, aquilo que era suposto ser a sátira e a alegoria é feita interpretação literal. Esse é o perigo da sociedade veloz. Se estás sempre a correr, não tens tempo para interpretações mais profundas. Esta é uma imagem mítica, mas não é preciso correr ao cíclope. Basta fechares um olho, tu perdes a noção de profundidade. Vês, por exemplo, um copo à tua frente, mas tu tentas jogar a mão, não acertas bem com o copo. Às vezes já vem um bocadinho Sim. atrás, um bocadinho à frente. E é isto que acontece com as pessoas. Só têm um olho, o olho da literalidade. E tentam agarrar nas coisas, mas não conseguem. Às vezes ficam um bocadinho aquém, outras Sim. vezes um bocadinho além, mas falham sempre o copo. Até esse exemplo do Chamara.
Eu não sei se ela foi a primeira, provavelmente não foi a pioneira nesse fascista à queima-roupa. Mas se frequentares o Twitter, daí para a frente, tornou-se quase uma brincadeira. Há alguém que vá um bocadinho fora daquilo que tu pensas, é logo taxado como fascista ou outra coisa que o valha, racista. Como o diálogo dá bué trabalho. E muitas vezes, feliz ou infelizmente, o resultado não é aquele resultado que nós pretendíamos. Fica sempre aquém. E então tentámos criar aqui um jogo de crianças, que é, tu dizes qualquer coisa que eu não gosto, és feio. Mas como o és feio tem esta conotação infantil, substituímos o és feio por és racista, és não sei quê, és não sei Uhum. quê. Nós queremos terminar o mais rapidamente possível as conversas. A sociedade tem vários chavões que eu acho que está a caminhar. Aquilo que estavas a dizer da velocidade, a sociedade está tiktokizada. Isso aí é outro patamar. Cada degrau, cada rede social contribuiu de forma direta ou indireta para estes degraus da estupidez, porque a velocidade está de alguma forma ligada com a estupidez. O facto de o teu olhar a propender para a literalidade está ligado com a estupidez. E o TikTok é provavelmente agora o último degrau. Se nós consumimos as coisas em tranches cada vez menores, mas depois não nos coibimos de falar sobre o todo. 15 segundos sobre uma entrevista, não sei do quê. Nós queremos opinar pela entrevista toda que não vimos. Ouvimos um comediante a dizer qualquer coisa, seja piada ou não. Queremos avaliar o comediante todo. Mais um degrau nesta escada que provavelmente não vai parar aqui. Sim, Eu mas acho. eu ia dar uma chega sobre isso, já agora, se permitir. Eu acho que o Twitter também, o facto do Twitter ser a rede social em que se começou a debater política, também contribui muito para esta questão. Eu acho que isto também é uma questão um bocadinho ideológica, não é muito para aqui para politizar as coisas, porque hoje Mas em dia há uma achas, ideologia. achas que no Twitter se discute mesmo política Acho que não, acho que as pessoas querem falar para a sua tribo. A ou é esquerda, uma espécie de faz de conta? tu também lá andas, né? Que eu já vi, mas Sim, já tens uma noção do que é que lá se passa. parece-me que é sempre aquele jogo em que está uma mesa dos adultos e ao lado está a mesa das crianças. E alguém na mesa das crianças está a tentar perceber os comportamentos dos adultos. E de alguma forma aquilo parece-lhe bonito. E tenta replicar depois para a mesa dos pequenitos. Isto é uma tradução. O mundo dos adultos para o mundo dos pequenitos. O pequenito tenta imitar como consegue. E é mais ou menos isto que eu sinto no Twitter. Eu acho que a política dá um prestígio, faz-me parecer maior do que sou, mais inteligente do que sou, então vamos jogar frases feitas, coisas que eu já ouvi pessoas a dizer, e vamos fazer aqui um caldo de clichês. Percebe-se que ninguém quer realmente falar política no Twitter. Não, as Ninguém. pessoas querem o soundbite para ter muitos retweets e viralizar. Eu antes disso só queria só concluir aí uma coisa, há bocado que eu ia dizer que acho que é interessante, só para concluir essa história do que eu acho também do imediatismo e que acho que é uma coisa que está muito a acontecer e que também faltou falar um bocadinho aqui na cultura que alguns chamam do cancelamento e etc, porque eu tenho também uma opinião um bocadinho diferente disso. Para já a cultura do cancelamento, às vezes, eu acho que eu vou fazer um bocado de advogado do diabo. Acho que também é um choradinho às vezes que eu também não gosto. É, porque em abstrato quem pode cancelar é só o Estado. Opá, por exemplo, o Léo Lins pode falar de cultura de cancelamento, foi mesmo o Estado brasileiro a dizer não podes ir à sala e mete a polícia e cancela-lhe o. Pronto, isso é uma coisa. Agora as pessoas dizerem no Twitter que não gostam e que aquilo é fascista e que aquilo é não sei o quê. Estão no seu direito, não é política de cancelamento, mas para utilizar aqui quase uma postura do Ricardo Aruz Pereira quando toca nestes assuntos, é já sintoma de alguma coisa. É sintoma de que a sociedade está a mudar para outra coisa. O facto de atirarmos estas coisas à queima-roupa, de não pararmos um bocado, em última instância, com aquilo que eu sei, eu não consigo ainda dizer grande coisa sobre o assunto. Isto é uma postura desadequada para o nosso século. Sim. Ninguém pondera. Bom, apesar de já ter lido muita coisa, apesar de já ter visto vários pontos de vista, mesmo assim ainda estou em dúvida. Não As pessoas têm existe esta muitas coisa. certezas, As pessoas desde a adolescência têm muitas certezas. Porquê? Porque são ideologias de fanatismo, tanto um de um lado como do outro. Sim, a adolescência é um tipo especial de fanatismo. O adolescente, tipicamente, é aquele que tem certezas de tudo. É uma Sim, espécie de fanático, em princípio, sem meios. É sim. a única diferença entre o adolescente e o ditador. Se tu verificares as grandes ditaduras, sempre tinham sempre estruturas de jovens, quer a juventude comunista, quer a juventude hitleriana, quer a mocidade portuguesa. As ditaduras sempre tiveram muita preocupação com os jovens, que era para garantir que aquilo continuava, não é? Sim, sim. É lá que aquilo continua. Nessa lógica, pensando no nosso caso, imaginando daqui a uns anos a ditadura volta a Portugal. Isso aí vai ser um bocadinho impossível, porque a média de idades está a subir, já não pode haver uma mocidade portuguesa.
Tem de Sim. haver qualquer coisa, sei lá, Havia a Legião também, havia a Legião. uma variante mais velhos. Também há uma certa. Há um campo político que começou com o Trump, que quer também esbater as barreiras da linguagem. E eles usam muito o humor. Aliás, aquele sapo, o Pep Frog, há um documentário sobre isso, do The Guardian, que é como ele foi usado por neonazis e assim, como havia uma estratégia. Estás a ver? E, portanto, há aqui coisas que também são, às vezes, são fluidas. Eu acho que os dois lados estão errados. Por um lado, não pode haver um tabu, mas eu também reconheço com nenhum tema, mas eu reconheço que a sociedade tem o direito a não se querer rir de certos assuntos. A sociedade e o público. Eu, por exemplo, eu não gosto de brigar com os públicos. Eu gosto sempre, tenho uma espécie de um fim capé que eu vou meter uma pessoa de 50 anos a rir-se sobre a morte, ou sobre o suicídio, ou não sei o quê. Então o que é que eu faço? Levo um texto que tem uma piada de teste mais pesada. É um bocado como no ginásio, como eu estava a dizer, que é uma boa metáfora. É como tu experimentares meteres mais 5 quilos. E se vês que dói muito, paras antes do músculo se ferver, para não te lesionares. É o que eu faço com o público. Eu experimento essa e se não consegue, não vou obrigar. Porque há pessoal, toma quase uma ideologia de que as pessoas têm que sair daquilo, fica quase como uma coisa de religiosa. Não, não, a minha religião é o humor negro e tens de rir disto. E as pessoas têm direito a não rir, Sim, que é uma opinião. as pessoas têm todo o direito. A questão é quando dá o salto. Por norma, não é que comece por um fundo bom, mas mais inofensivo. Ao longo da Uhum, história, há sempre esta tentativa de separar o riso bom do riso sim. mau. E ainda que comece com umas regras bem definidas, o critério do riso mau vai alargando, 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 Vai, alargando. vai, e a questão é que é porquê. Tens exemplos na Idade Média, tens Uhum, exemplos ali no período da Antiga Grécia, na Comédia Velha de Aristófanes, outros períodos que chamam a Comédia Média e a Comédia Nova. Destes dois períodos quase não chegou nada. Mas o que é que eles fizeram? Talvez tenha sido a primeira vaga daquilo que hoje chamamos o politicamente correto. Aristófanes, que é o maior nome da comédia grega e do primeiro período da comédia velha, falou tudo sem problemas. E ele usufruiu de uma democracia, pelo menos para uhum. ele, claro que havia escravos, e também experimentou o declínio. Mais à frente da comédia nova já não se podia falar de grande coisa. E é engraçado que dessa comédia nova não chegou quase nada. Chegou apenas uns fragmentos, meia dúzia de fragmentos de meia dúzia de comediantes, sendo que o mais importante é um tipo chamado Menandro. Mas isto deve-nos alertar de alguma coisa. Há sempre períodos em que a comédia pode fazer quase tudo e depois onde não pode fazer quase nada. E Uhum. quando a comédia não pode fazer quase nada, pode ser engraçado na época, mas envolvidos uns séculos ou umas décadas, não fica nada. Uma comédia contida não é bem comédia. É claro que isto é uma opinião um bocado Sim. esticada, mas olhando para os vários séculos onde isto aconteceu, parece-me sempre que a comédia fica a perder. Quando é comprimida no sentido em que a comédia só pode ser isto. E tudo o que não for isto, primeiro é desaconselhado, por vezes quem pratica é apelidado de louco, como no caso do Rabelais, perseguido e, em última instância, se for caçado, é queimado, vivo. E este é sempre o percurso do comediante. Duas coisas que não se pode rir: da política e da religião. E depois vai alargando. Mas afinal, o que é a política? A política é tudo. O que é a religião? E às tantas não podes rir de nada. E até que rebenta e depois volta. Eu não sei se nós estamos agora num período mais baixo, numa altura muito diferente, e acho que não há Não há nada que paralelo na história. não há, a não ser que isto vá tudo para o caralho e regressemos a algo parecido à Idade da Pedra. Mas supondo que a tecnologia continua connosco, eu acho que estamos muito viciados em muita coisa. O problema todo prende-se com o facto de estarmos muito dependentes do nosso ego. É como se o mundo fosse apenas um reflexo da nossa imagem. É difícil alguém pensar pôr o todo à frente do eu. Eu acho que o riso, a comédia e o mal são muito parecidos. Sofreram os mesmos processos ao longo do século. Havia paralelismos entre o bobo e o diabo. Houve Uhum. alturas em que uma coisa era quase sinónimo da outra. Percebemos muito o que é o humor e o riso se percebermos aquilo que a Idade Média tentou fazer ao diabo. Criar uma figura e depois tentar dividir o bem do mal. É sempre esta Uhum. coisa de... Sim. O ser humano gosta da polarização. O ser humano gosta que seja Sporting Benfica, dia e noite. Só que há aqui outro problema. Sim. Supondo que tu consegues separar o bem do mal. Tu és o gajo do bem. E o mal é aquilo. Pois é como se estivesse justificado para fazer tudo. Então eu posso fazer mal ao mal. Eu estou do lado do bem. É o E é princípio aqui, das ditaduras, é assim. e é aqui que as coisas começam a perverter todas. Muito perigoso quando começas a abrir uma exceção nesta questão da liberdade de expressão.
É quase uma lógica capitalista, no sentido de aumentar uma lógica expansionista. Vai sempre crescendo, crescendo, até consumir tudo. É porque o poder gosta de se maximalizar e o poder sempre quis controlar a cultura, historicamente. E o humor é só isso. Mas já acho que também há aqui dois ou três De pontos. alguma forma, para não alongar, eu acho que conseguiu. Eu acho que estamos numa fase, há pai meia dúzia de redutos, tanto em que não há trocas manhosas entre aquilo que podíamos chamar arte barra artista e o poder, essa postura do artista de vou-me afastar, não quer relação alguma com o poder, no sentido de estragar a minha obra ou Uhum. contaminá-la de alguma forma, isto já não existe. Qual é o jogo do artista atualmente? É estar nas redes, é um jogo de imagem e de É alguma não forma desagradar a ninguém. está nos antípodas daquilo que era um artista há uns séculos. Porque o humor, esta frase, as pessoas parece que esqueceram isto. Isto é a minha opinião, atenção, sempre. As pessoas às vezes chocam-se quando eu digo isto. Todas as piadas têm um insulto. Mesmo as piadas que as pessoas acham que são muito vanilla e que são dos malucos do riso e do humor mainstream da televisão, todas elas têm um insulto e uma ofensa. Só que como é um inimigo ou é algo que as pessoas não percepcionam, que não as magoa, isso acaba por ser. Qual é a questão que eu também acho? Não é bem discordar, mas eu tenho uma opinião meio divergente aqui em alguns assuntos. Que é, a sociedade também vai evoluindo os valores. Por exemplo, quando eu estava a falar daqueles sketches dos contemporâneos para ir buscar lá atrás, o sketch que o Bruno Nogueira tinha das bichas no trânsito. Esse Yeah. sketch hoje não passava. A questão porque não passava, é a minha opinião, até posso estar enganado, mas eu acho que não passava. E acho que estás a ver qual é, né? Um que eu lia e estavam até havia um É assim, homossexual. o que ia acontecer é que quem escreveu aquilo ia se autocensurar. Muitas dessas coisas iam passar, só que não passavam na cabeça do guionista ou do humorista, porque o humorista atualmente tem esta na cabeça. Será que vale a pena? Será que vale a pena a luta? E muitas coisas ficam logo aí. Não é na questão de Hum. lançar ou não lançar. É na Sim, eu questão acho da autocensura. que dá dois pontos aí. Em primeiro lugar, há muita gente que diz há humor bom e mau. Eu acho que eu vou dar um exemplo. Eu já fui a sítios onde comecei a ver o público e a gente tem sempre na nossa cabeça aí, pá, agora estou aqui a ver se pessoas de 50 anos, de cabelo branco, eu vou falar do Holocausto e do Dahmer e vou, pronto, vou ter silêncio. Mas eu assim arrisquei. Lá está aquela estratégia que eu disse, eu vou fazer sempre uma teste, mas agora o que é que foi? Já me protejo um bocado. Já levo um plano B para outros assuntos. O que é que acontece? A minha piada de teste não pode ser também tão dura assim que eu perco ao público para sempre. Foi também uma coisa que eu fui aprendendo com a experiência. E então o que acontece? Faço aquela piada de teste e as pessoas até gostaram. E até mesmo pessoas de 50 anos católicas gostavam de piadas sobre a pedofilia na igreja. Eu acho que isso às vezes também depende um bocado da entrega de algumas coisas. Acho que às vezes o pessoal entrou agora também num paradoxo que é uma autocensura excessiva. Embora eu ache, para concluir aquilo dos contemporâneos que há bocado esqueci-me de dizer, que é, os contemporâneos podiam não passar não pela censura do Estado, vá, que é o que eu acho que é a verdadeira censura, mas por exemplo as pessoas não acharem piada, falta de público, também é um direito que as pessoas têm, que a sociedade evoluiu de uma certa maneira, estás a ver, por exemplo, nos anos 90 o aborto era ilegal, e o Herman na altura fez um sketch da Última Ceia em que o Marcelo, hoje presidente, criticou muito, ao lado da igreja. O Marcelo era presidente de um partido. Nós tivemos o presidente de um partido na altura a criticar um sketch de um humorista na televisão. E o sketch nem era assim, eu digo, dava para ir muito mais além até. Na minha opinião, com todo o respeito, e ele é um grande humorista, mas dava até, nem era, não tinha assim aquelas ofensas assim gritantes. Por exemplo, podia ter muito mais. Podia ter Jesus, sei lá, o Jesus a masturbar-se, ou uma coisa desse género, a Maria Madalena a fazer um strip, ou o Judas, tipo uma coisa dessas, estás a ver? Um beijo gay entre apóstolos. Podia ter uma coisa mais, até mais ofensiva, digamos assim. Mas nem isso tinha. O que é que acontecia? É a questão da literalidade. As pessoas têm muita dificuldade. Então, como é que isso se combate? Para contrabalançar isso que eu estava a dizer, de às vezes as pessoas rirem da sua própria religião. É das pessoas, além da entrega, acho que é um bocado também a figura. Imagina que eu sou um gajo de ginásio com um grande armário, com um ar bem intimidatório. E imagina que a minha premissa é os ciganos foram bué da bem gaseados no Holocausto. As pessoas vão acreditar que aquilo é a minha opinião. Então, como ninguém quer ser nazi, as pessoas não vão rir disso. Eu compreendo na prática, É, dou-te é a inteiramente minha razão. opinião, não posso estar enganado, Não, mas atenção. eu, na prática, concordo em absoluto contigo. Gostes ou não gostes, é com o público que tens de trabalhar. O público, em última instância, até pode estar errado. Errado neste sentido. Mais uma vez, casa com a avaliação apressada. O principal critério não devia ser esse. Se avaliar o comediante ou o artista com base nessa ideia que disseste, isso é opinião ou não, eu acho que já está a cometer um erro de base. É um Uhum. erro de não estar a perceber nada do que é comédia
e do que é arte. E a partir daí começa a ser difícil. Se não percebe o básico, é complicado esta relação entre comediante e público. Na prática, o comediante tem de dar a volta, porque na prática a culpa não pode ser do público, na teoria pode. Filosoficamente falando, a culpa é do público se usa esse critério, porque esse critério não é válido na questão da arte. Se realmente a única coisa que conta é a opinião, ou as flutuações à volta da opinião, ou dás uma opinião, mas tens que mostrar que de facto a tua verdadeira opinião, por meio da ironia, Uhum. é o contrário, há aqui Uhum. qualquer coisa de muito conturbado na relação entre o público e o comediante. Mais uma vez tem que ver com a velocidade, com o facto do ego estar em cima de tudo, esta relação de identificação e de empatia. O facto de ele tentar a falar na nossa língua. Tem que fazer o punching guy, ele está obrigado ao punching guy. É ter vistas curtas no que diz respeito Uhum. à arte. Esta é a encruzilhada em que o humorista barra artista está neste momento. E o pintor também, e o escultor, e Se, etc. se bem que o pintor, claro, depende se for um pintor Pois, abstrato, é claro que há sempre um maluco para tudo. Nem que seja um sim. maluco do género daquele pessoal que se cola aos quadros famosos. Sim, sim. Eu também ia Há- falar sobre isso a seguir. Se o século XXI nos deu alguma coisa, são exemplos, carradas de exemplos, no que toca à estupidez. Nunca cessa de nos surpreender. É um século bem fecundo. Se não ficar mais nada do século XXI, acho que ficamos bem servidos a nível de estupidez. Nos manuais do século XXX, o que é que ficou no século XXI? Tem a ver com a sinalização da virtude, que é uma coisa que agora existe em termos políticos e que é aquilo que estavas a dizer que só a opinião é que conta. Que é um bocado as pessoas não distinguem o humorista ou o artista da arte. Que é, por exemplo, o Louis C.K., por exemplo, e a cena do Me Too e etc. Não é por ele ter violado uma mulher que agora as piadas dele foram todas mal, mas era um bocado aquilo que eu estava a dizer. Se eu fosse assim, imagina, por exemplo, eu considero uma pessoa mais de esquerda. Por essa razão eu não conseguia ver um solo do Andrew Schultz, porque ele apoiou o Trump, tem uma posição sobre Israel que eu não concordo nada, eu ficava dessa maneira. Embora, como eu já disse, eu acho que também eu acho que Se o teu único critério for esse, hoje é nisso que eu ia chegar lá. ou um critério irmão desse, podes ainda não ter formulado este desejo na tua cabeça, mas o que tu queres ver é um reflexo à tua frente. Uma imagem que não te desfavoreça. As pessoas não querem arte, querem propaganda. De um lado e do outro. Sempre foi muito tenso, porque eu sou sensível a um argumento. Eu vou ser aqui meio advogado do diabo. Dá-lhe, Eu dá-lhe. sou sensível ao argumento de que o humor tem uma força que há outras coisas que não têm, que é o humor normaliza. Por exemplo, as pessoas, eu vou pegar outra vez no caso de Ricardo Araújo Pereira, porque acho que é o caso mais paradigmático em Portugal. Os jovens ouvem mais o Ricardo Araújo Pereira e um político. Então, o que ele disser tem uma força normalizante. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, vamos falar nos temas tabu, que é a homossexualidade, as piadas, por exemplo, da homossexualidade. Eu uma vez foi-me dito que uma piada era homofóbica porque a premissa comparava um toureiro a um travesti na maneira de vestir. E depois fazia a punchline, tinha a ver se ele fosse torear ao Trump. Como é que era? Por causa de irem lá homens casados, estás a ver? E foi-me dito que essa piada era profundamente homofóbica, que era preconceituosa e que era não sei o quê. Quando isso depende, na minha opinião, isso depende de como é que a pessoa vê a coisa. Como sou muito extremado, eu, na minha opinião, não há piadas homofóbicas nem racistas. Porquê? Porque isso precisava que fosse a opinião do comediante. Porque só uma pessoa só é racista se o que estiver a dizer é a sua opinião. Vou fazer um bocado de advogado do diabo. O humor tem um bocadinho uma força normalizadora. Porque, por exemplo, nós vemos agora o debate político, especialmente agora com o caso do Chega e do Trump e desse tipo de direita nova que há, o debate político meio que ficou ironizado e satirizado. Ou seja, parece que às vezes. Mas é um humor manso. E eu não sei se o humor é que contribuiu de alguma forma para a sociedade, se a sociedade é que contribuiu para esse tipo de humor. Um escritor já. E há um que se matou já há algum tempo, que eu falava muito nisso. Várias características da sociedade contemporânea, e uma delas era a ironia, a consciência de nós mesmos, o facto de estás a pensar sobre o que estás a pensar, este cinismo perpétuo. Todas essas características foram ganhando força ao longo Uhum. das últimas 2 décadas. Se te afastares um bocado, a imagem que tens desse bolo é uma espécie, vá, não lhe chamaria humor, mas esta língua, de alguma forma, nunca queres entrar no problema. Uma abordagem distanciada, cínica, irónica, pseudo-intelectual. Nunca dás um passo em frente para nenhum tema. É porque o humor sempre foi meter o dedo na ferida e nós assim, com o estado que as coisas estão, nós ficamos vedados quase ao humor de observação. Um dos problemas dessa autocensura e dessa situação é o quê? É que depois andamos todos a falar do mesmo.
Porque depois, para irmos a um sítio normal, digamos assim, entre aspas, temos que falar sobre as relações, sobre a vida em casal, sobre o Tinder, sobre não sei o quê. Sim, Então, tipo, ficamos ali resumidos. concordo com o resultado, mas não sei. Há outras causas. Como é que eu ia dizer? A forma como nós consumimos as coisas depois também influencia a forma como nós produzimos as coisas. Se nós consumimos migalhas daqui, migalhas dali, nunca aprofundamos as coisas, citamos uma coisa dali, papagueamos outra coisa de acolá, se tem que ver com este distanciamento, se tem que ver com a autocensura, se tem que ver com o politicamente correto, se tem que ver com a pose consumista que temos em relação a tudo. Nós olhamos para o outro como um objeto, ou nos agrada, Assim, ou eu também de reclamamos. chegar lá. Não é fácil. É que a comédia também está industrializada, uma certa McDonaldização, passando o termo, da comédia. A comédia está feita para caber em vídeos do Reels, para gerar buzz, para ver quem é que tem a punchline, que é um erro. Eu ia dizer isso que eu não disse há bocado, mas acho que mata qualquer artista, seja humorista, seja pintor, seja o que for, que é fazer as coisas só para agradar. E também é uma frase que eu gostava também de dizer aqui, que é uma opinião minha, que tem a ver com isto, que é, eu acho que fazer humor é muito como seduzir. Conhece a Liliana Marques? Sei, sei, Ah, sei. passámos por aí, essa questão de o humor e a sedução. Costumo dizer que o humor, a política e a sedução são muito parecidos. Porquê? Porque se tu que só fores para agradar, vais acabar por cair. Pode funcionar uma vez ou duas, e depois não és um ser. Porque as pessoas normalmente o que as faz rir. Aliás, a aula que eu tive do workshop quando fiz o curso que me chamou mais a atenção foi aquela aula do o que faz rir. Antes, depois irmos aos vários tipos de humor e ao storytelling, é o que faz rir. E depois, quando eu estava a ver o que é que faz rir, eu reparei nisso, um bocado como a sedução. E não é por acaso isso, que um dos temas que as pessoas mais gostam, o cidadão comum, vá, digamos assim, é a vida em casal, é as apps de dating, é etc. Mas se nós formos ver, está tudo ligado. Esta McDonaldização do humor também está ligada a. Nós temos uma McDonaldização da vida. Por exemplo, mesmo dos treinos do ginásio. O treino no ginásio hoje em dia, o que é popular? É os Tabata workouts, em casa, por causa da pandemia, que são coisas de 30 minutos. De antes ias ao ginásio 1 hora e meia, hoje em dia tens treinos de 15 e 30 minutos, que as pessoas não têm tempo. É o Tinder, porque avalias uma pessoa pelo aspecto físico, os homens são todos iguais, ao menos levam um bonito. Aliás, aliás, eu também falo nisso, eu tive aí algumas coisas caricatas em que havia quase um Excel e as próprias. Que uma coisa engraçada. Foste objetificado e foste parar o Excel, é isso que estás a dizer? Já fui um bocado. Uma vez eu falei com uma rapariga numa aplicação dessas. Tinha uma checklist que era altura, peso, idade, clube. Apesar dela estar assim, eu parecia que era um sketch, mas era verdade. Eu acho que isso inconscientemente, hoje em dia as mulheres têm muito isso. Já agora, por acaso, falar em sedução, antes de rematar, há um fenómeno interessante. As mulheres rejeitam 95% dos homens com quem falam ou nas aplicações de dating. É um dado mesmo do Tinder, que é a aplicação maior. Eles têm um dado que as mulheres carregam na cruz 95% das vezes, enquanto os homens só carregam 45%. E eu mesmo assim achei o número muito elevado para os homens. Isso tem a ver também com isso da sedução que eu estava a dizer. O que é que o humor tem a ver com a sedução? É que os gatilhos que tu tens que ativar cerebrais para as pessoas rirem são parecidos com os do desejo sexual e etc. Não é por acaso, mesmo nas bios de Tinder e mesmo nas entrevistas aí das famosas e dessas pessoal dos podcasts e etc., mulheres, as mulheres dizem sempre: eu quero um homem bem-humorado. E é muito comum isso acontecer. É quase uma coisa inconsciente. Não querendo Sim, menosprezar essa característica. um Algo chavão. um É chavão, algo refletido. irrefletido. Usam isso porque tem uma aura. É como aquela palavra, ou aquele termo sapiosexual. Não sei se tu sabes, há o vegan sexual, que hoje em dia está em moda. Há mulheres que não se relacionam, mulheres e homens, com Sim, quem come sim. carne. Era aquilo que eu ia dizer. Também está a sociedade, como está cada vez com mais red flags e red lines em tudo, está também nos relacionamentos, está no humor. Mas não achas que é contraproducente? Já vi alguns humoristas até falar nesta questão das red flags e, do ponto de vista prático, para entrar numa relação, e não é uma relação duradoura, uma relação temporária, vá. Se há trabalho Sim, temporário, também podia haver a relação sim. temporária. A quantidade de termos que tu precisas ter na cabeça para começar uma conversa, para te inteirares das coisas. Epá, é demasiada coisa. São apenas subterfúgios para fugir realmente ao que interessa. Tu queres aproximar-te do outro e encontrares uma pessoa com a qual consigas relacionar-te de uma forma extraordinária. No limite, perceberes que a pessoa fala a mesma língua que tu. Que se entendem de uma forma que não consegues entender as outras pessoas. E andamos aqui
red flags e merdas e Sim. termos em inglês e andamos todos perdidos. E Andamos cada vez todos... mais infelizes e cada vez mais a tomar coisas psiquiátricas. Também tem que ver. Eu até tenho uma opinião polémica, agora podemos falar só um bocadinho da sedução, que é um tema como outro Dá, dá, social dá, qualquer. dá. Eu tenho alguma opinião polémica que também vem de algumas pessoas que eu concordo e alguns, até youtubers que eu vi já. Não te esqueças, Sim, é uma pergunta rápida que pede uma resposta sim. rápida. Achas que o humor, atualmente, ainda é uma arma poderosa para seduzir uma mulher? Eu explico isso com uma opinião que é meio Dá, polémica, dá. mas é a minha de quem tem 35 anos e já passou por algumas coisas. Eu acho que a mulher, no geral, gosta de um homem destacado, simplificando muito. Não é por acaso que nós, quando éramos miúdos, eu via isso na escola, a mulher gostava sempre do futebolista, do, etc. A mulher sempre gostou de um homem destacado por algumas razões biológicas e etc. Também falaste aí, isso está estudado, por exemplo, estava estudado no Tinder que a profissão que mais matos tinha da, das mulheres era piloto. Isso tinha a ver com a questão do estar destacado e Mas isso é fácil de perceber. sim, Agora sim, você. e a mulher normalmente é Agora seduzida você. pelas fortes emoções, era aí que eu queria chegar. Ok. Aí ia dizer Com- outra coisa. Ia ser ah, machista, estás a dizer piloto de carro, é isso? não piloto de avião, Ok. De piloto de alguma avião. forma nós gostamos daquilo que não conseguimos fazer. E se a mulher não consegue conduzir, seja no carro ou no avião, é natural que se apaixone. Estou a brincar. Mas eu ia dizer, por exemplo, as mulheres também não quer parecer machista. É sempre a visão de um homem, ter sempre alguma baseada em experiência pessoal. Porque a mulher olha para o homem como o público olha para o humorista que gosta, por isso é que eu estava também a dizer, olha com fascínio. A admiração é um grande gatilho sexual. A mulher ter fascínio intelectual. Porquê é que a mulher gosta dos homens intelectuais? Eu vou dizer ser polémico. Epá, Porque os eu homens acho. normalmente são burros. É por isso. Por isso é que a mulher Eu, gosta disso que é sexual, porque os homens normalmente são burros. eu discordo completamente. Sim, Há de sim, haver sim. mulheres e homens que gostam de uma pessoa intelectualmente capaz. Não acho que seja o gatilho principal. Não, é as costas em V e ser alto e etc. Por exemplo, a É, mulher gosta mais de um homem mais alto que ela, normalmente. É muito raro. Usualmente, a mulher não se relaciona com um homem mais baixo. Aliás, eu tive uma vez uma situação caricata. Foi uma vez uma rapariga, notei que estava mesmo claramente a tirar a minha altura e disse assim: Eu só falo contigo por 5 centímetros. Porque se tivesses menos 5 centímetros, nem chance de me dirigires a palavra eu tinha, porque eu não tenho aqui tempo a perder. Isto aqui, eu só falo com os homens com quem equaciono dar uma chance. Portanto, se tu tivesses menos 5 centímetros, estavas completamente riscado. Portanto, dá-te por muito grado à biologia. E há algumas teses agora que também ou seja, estão em. no fundo, as mulheres são uma espécie de olheiros para futuros jogadores de basquetebol. Estão a contratar se estiveres abaixo de uma determinada altura, mas vendo pelo lado positivo. Nós devíamos olhar os anões, conseguem ter mulheres de uma estatura normal como grandes campeões. Eles Sim. venceram na vida, não é? Sim, por exemplo, tocaste agora a entrar num ponto que acho que é interessante, que é, por exemplo, fizeste lembrar a questão da Branca de Neve e da Pequena Sereia, como a Branca de Neve agora vai deixar de chamar anões, porque pode ser ofensivo para as pessoas com nanismo, e a Pequena Sereia tem que ser negra agora para a inclusão. Eu tenho aqui uma posição mista, também não alinho pelos dois campos, parece que te faço sempre de advogado do diabo, mas eu acho engraçado. Para já, a expressão anão ser uma ofensa. É uma coisa que nós às vezes vemos humoristas. Normalmente, quando o humorista é mais baixo, ele usa sempre isso como autodepreciação. Eu já vi isso, etc., com vários, acho que alguns até já passaram por aqui. Eles usam sempre, em alguma altura, eles chamam-se anão. Ou ele, ou o Messi, parece que é tipo um ser disforme, não é? Nós temos a ideia que é um ser mais incapaz, que tem a testa grande, como se fosse uma pessoa com trissomia 21 ou uma coisa assim. As pessoas comparam, metem no mesmo saco das incapacidades. Como nós agora temos nas opressões divididas, temos a homofobia, temos o racismo, temos também a chamada o capacitismo, né? Que as pessoas entendem que há. E então criou-se o quê? Por exemplo, nós temos alguns comediantes e o Bruno Nogueira, por acaso até naquele programa no Tabu, fez algumas coisas interessantes. E mesmo quando ele falou, eu lembro disso, naquela questão foi nos doentes terminais. No dia a seguir, no Observador, estava um médico a dizer que aquilo era uma falta de respeito para com os doentes. Porque as pessoas entenderam, isto é um bocado como aos funerais. Nós entendemos que nos funerais temos de chorar e não conseguimos ver para além da nossa cultura. Em Mas África, as pessoas fazem festa. o funeral, por acaso, é um exemplo magnífico. Que cada pessoa é livre de fazer aquilo que quer fazer no funeral. Mas isso não impede depois que as outras pessoas julguem a tua atitude. Se estás Sim. a rir é porque estás a rir, se estás a chorar demasiado é porque estás a chorar demasiado. Faças o que fizeres, não consegues chegar a um ponto em que não és julgado.
E a pessoa tem que estar preparada, quem vai para o palco. Ainda hoje eu vi por acaso hoje vi um Reels até, acho que era do Tiago Ventura. Hoje em dia está muito em voga essas coisas do mindset e não sei o quê. Há coaches para tudo, né? Uma das coisas que ele dizia era como fazer stand-up, porque é que há pouca gente no Brasil, é porque tem que se expor ao desconfortável. E nós hoje em dia temos muito essa coisa do desconfortável. Por exemplo, eu tomo banho de água fria. É uma coisa que eu gosto. Vamos expor ao desconforto. No inverno custa mais, mas é uma coisa que eu gosto. Até mesmo por causa disso. E eu gosto também desse humor mais difícil. Pode haver sítios que não me vão convidar por causa de eu ter falado naquilo. Mas eu posso dar um exemplo de como isso está errado, essa autocensura. Na altura, quando morreu o filho do Ronaldo, eu pensei, olha, isto se calhar dá uma boa premissa, mas se calhar é too soon. Passou uma semana. E depois eu fui a um bar normal, digamos assim, não estava escrito humor negro, não estava nada, e disse, olha, aqui no meio vou experimentar e já tenho o plano B para recuar se for preciso. E lá mandei uma piada sobre a morte dos filhos do Ronaldo e as pessoas ditas normais conseguiram rir e riram até, surpreendendo as pessoas da organização e etc. Que pensaram, então este gajo vem para aqui falar da morte de uma pessoa que toda a gente gosta e assim. Por exemplo, eu já não consegui fazer isso. Eu posso tentar explicar porquê, se quiseres, até pode ser Dá-lhe, interessante em dá-lhe, termos de dá-lhe. técnica humorística. Eu já não consegui fazer isso sobre a Sara Carreira. Se quiseres, posso explicar a diferença quando ela morreu. Muita gente fez a piada, mas eu não fiz. Não consegui encontrar uma piada boa. Posso também explicar no rápido porque é que eu acho que há uma diferença entre os dois. A diferença é porque a Sara Carreira era uma rapariga bonita, jovem, que morreu de uma maneira trágica e toda a gente gosta, enquanto que o Ronaldo já, simplificando muito para quem é do humor e vai ouvir isto, que em princípio muita gente é, o Ronaldo enquadra-se num punching guy. Porque apesar de tudo é um homem poderoso, rico e etc. E não faz mal bater. Na minha cabeça é assim. Eu ainda que muita gente gosta dele, enquanto que a Sara Carreira não se enquadra aí. Já não dava para fazer punching guy porque era uma rapariga, logo aí já ser uma mulher já está em situação de fragilidade. Então, o quê? Porque o choque é uma ferramenta. O humor negro, dito humor negro, que eu acho que devia de acabar essa divisão, existindo e as pessoas assim identificam mais fácil do que é, ele também não é uma licença para pegar no microfone e pisar toda a gente da torta direita. Porque o choque é uma ferramenta. O choque é uma ferramenta, ou seja, eu para chocar uma pessoa, eu tenho que ter uma punchline que compense isso. Porque eu não quero ir lá estar a insultar as pessoas porque sim. Eu tenho que ponderar que o risco de ofender tem que compensar. Eu vou dar até um exemplo. Pronto, nem toda a gente concorda com isto, mas eu fiz isso, pronto, e estou a dizer um exemplo de autocensura que eu acho admissível. Eu tinha feito um stand-up e já ia para aí, estava quase a acabar, faltava tipo 2 minutos ou assim, no texto que eu tinha escrito, e de repente, reparo, eu tenho duas piadas de cancro para o fim. As pessoas aguentaram as outras, eu vou sempre endurecendo. E o que acontece? Eu vejo uma pessoa, reparo, quando estou assim a fazer uma pausa, reparo que há uma pessoa que parece que está mesmo na quimioterapia e está à minha frente. E é um adolescente. Eu disse: epá, este gajo já se está a rir, vale a pena o risco de eu usar o choque, havendo o risco de gelar aqui este gajo? E eu achei que não. Então, como tinha o plano B, troquei o plano B e o gajo saiu de lá todo contente. Porque, apesar de tudo, parece que estou a ser incoerente com o ter que agradar, mas eu acho que não. Seja com o humor negro ou etc. A gente quer rir. Chocar é só uma ferramenta. Às vezes vejo algumas pessoas a perder a cabeça, entre aspas, e a querer ir por esse lado. Ou seja, só choque, 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 choque. Mas chocar, depois torna-se um humorista mais preguiçoso. Parece que já não faz mapas mentais, já não faz punchlines. É só chegar e dizer uma coisa escabrosa. A Maiorga foi violada, não sei o quê. E a premissa é só, ainda bem que foi violada, foi um gol do Cristiano e não sei o quê. Aquele gol do Cristiano na Maiorga. Às vezes juízo de prognose. Não é que haja não é levar a autocensura até muito longe, mas é um juízo aqui de prognose, de perceber o que é que as pessoas aguentam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um casal e eu também acho que eu tenho uma frase também que eu gosto, que é o humor não tem limites, mas o tempo e o espaço têm. Também algumas pessoas usam, e eu também concordo. O que é que, para simplificar, para quem não está a par do que é muito simples. Imagina, eu tenho uma piada sobre autistas que posso dizer no palco em certo contexto, que até é um bocado ofensiva, sobre a baba e não sei o quê, e os olhares deles. Mas eu às vezes tenho um casal que tem filhos autistas. Eles estavam a almoçar comigo e diziam, então contei a piada dos autistas. E disse, epá, não vou contar, não vou contar. E ele disse: então, mas o humor não tem limites. Eu disse: o humor não tem limites, mas o tempo e o espaço tem. Eu estou num restaurante, não estou no palco. E é a mesma coisa como, sei lá, as pessoas com a estatura baixa, com nanismo ou whatever, eu ir ali na rua e dizer: epá, não andes de bicicleta, ando de triciclo ou uma merda assim, não faz sentido. É só um insulto gratuito. Embora eu não sei se tu conheces, só para contrabalançar isto, também para não estar a falar muito, que é quando foi o sol do Ricky Gervais, eu notei uma coisa interessante. Ele fez lá um bocadinho, eu gosto muito dele, mas pronto, não gostei muito, entre aspas, acho que ele chorou, entre aspas, demasiado essa coisa do cancelamento, mas pronto, está lá no direito dele. E depois o que acontece? Passado umas semanas, veio o James Acaster,
também humorista bom e tal, inglês, que nós sabemos que é gay, que está ligado à comunidade LGBT, e fez-lhe um rage humor muito agressivo e não sei o quê, mas está no direito dele também. E então o que acontece? Um humorista levou ao texto do outro. Ou seja, ficou esta polarização. Eu falo para uma comunidade, tu falas para a outra, e a gente choca, e é um bocado como se tornássemos isto uma coisa de futebol. É o Sporting e o Benfica, é o Acaster contra o Gervés, é o UFC, o McGregor contra o não sei o quê, por causa da personalidade. E as pessoas, tipo, como o ser humano tem muita tendência de endeusar as pessoas, e especialmente, por exemplo, no Brasil isso nota-se muito. Por alguma razão, o Brasil é dos países com mais problemas para os humoristas, com os temas. E nós vimos nestas eleições porquê? Eles têm um fanatismo e um apego às pessoas salvífico, digamos assim, messianismo. Era para o Bolsonaro e era para o Lula, eram os dois, não havia um meio termo. As pessoas eram de um fanatismo extremo. E por acaso o Lula até teve um bocado dessa discussão do politicamente correto e etc. Ele também disse que podia falar lá a certos. Pá, eles têm lá os nordestinos, era um bocado como as piadas dos alentejanos, cá em Portugal. E hoje em dia também não se pode fazer piadas de nordestinos. No Brasil, como são mais pobres, como são em instituição frágil, é a velha história Fazem do punch. de alentejanos no Brasil já não há problema. É a tal história do punching guy. Porquê? Nós criamos. Só que isso do punching guy também é muito perigoso. Pois onde é que acaba o punching guy? Eu uma vez recebi uma mensagem de uma pessoa de esquerda que disse assim: então, mas tu não tens banqueiro. Eu até me lembro mais ou menos da mensagem. Era banqueiros, políticos de extrema-direita, pessoas ricas, futebolistas e etc. Disseste-me aqui 5 temas, quer dizer que eu só posso fazer 5 temas com isto. Que é, como eu tinha feito uma piada sobre homossexuais num determinado assento, que eu não considero nada de ofensivo, pronto, tinha a ver com isso do Toureiro ir ao Trump. Eu recebi 5 temas com os quais eram admissíveis, portanto, só é admissível sobre banqueiros, sobre pessoas de extrema-direita, etc. Embora eu acho que há aqui um ponto interessante, que às vezes também vejo o pessoal a cheirar muito politicamente correto, mas depois só faz, não usa esse poder para atacar quem nós pedimos. Por exemplo, é raro ver piadas sobre a polícia. Eu agora tenho algumas, ou sobre os militares, O humor dificilmente tem esse poder. de normalizar. Eu acho que tem, por acaso eu acho. Pá, não é bem um bom exemplo, mas aqui há uns tempos é um mau exemplo no sentido em que não é humorista, mas é um político que usou ironia, vá. O Boris Johnson, quando era primeiro-ministro do Reino Unido, ele uma vez falou sobre os muçulmanos a dizer que eles pareciam caixas de correio. Não sei se te lembras disso. Que Não, metiam-se não. lá as cartas por causa da burca. Pronto, ele comparou as pessoas islâmicas já às caixas de correio. They remind me mailboxes. Que coisa deste género. E aquilo até foi capa nos jornais. Pá, o certo é que nas semanas seguintes a violência contra islâmicos aumentou 300% nas quadras da polícia, as queixas. Não sabes. É Pois esta, é difícil esse essa nexo de questão. causalidade. Tu sabes que aconteceu aquilo. Agora estabelecer uma relação entre as duas coisas, o sketch do aborto, do Ricardo Araújo e depois o resultado do referendo. Sabemos que houve um sketch, sabemos o resultado do referendo, mas não sabemos. Não, assim, eu nesse caso do referendo eu acho que não teve esse impacto todo. Nós, para termos a certeza, tínhamos de ter um universo paralelo, exatamente igual, em que tirávamos apenas o sketch, para perceber qual Sim. é o poder efetivo do sketch. Até porque não há muitos humoristas políticos, né? Tirando o Zelensky, era a única maneira de nós aferirmos isso, né? É se o humorista se candidatasse e ganhasse com maioria absoluta, era a única maneira de Não, mas provar essa tese. claro que tem que ser bem medido, mas eu recordo do Ricardo Araújo Pereira, logo nas primeiras eleições em que o Livre teve uma prestação medíocre. O Ricardo Araújo é humorista, dificilmente seria político. Não é que o político atual seja grande espingarda. Os Estados Unidos quiseram realizar uma experiência. Vamos lá ver, meter aqui um Trump, só para ver o que é que isto dá. Sim. Nós ainda não queremos fazer esta experiência. Por um gajo a calhas, só para ver o que é que isto dá. O Ventura foi meio fabricado da mesma maneira, não chegou tão longe. E aliás, o Ventura é um bom exemplo daquilo que eu estava a dizer, que é o Ricardo Araújo Pereira não convidou o Ventura expressamente, convidou todos os outros, e sabemos que ele é do PCP e o Chega teve mais que o PCP. Essa força da notariedade às vezes vale o que vale. Embora eu acho que a comunicação política, assim como a sedução que eu estava a dizer, lá está, o humorista ativa os mesmos gatilhos. O Chega também, e a extrema-direita moderna, também comunica um bocado de forma humorística. Vejo um debate do Trump, ele chama baixo e gordo aos adversários, uma distorção da linguagem. Até acho que era interessante eles apanharem, por isso é que eles deviam de ser muito rosteados.
Eu acho que era por aí. Quando eles são rosteados, já acho que há um bom tema, porque São problemas densos e é impossível sim, estar a chegar a alguma conclusão em meia sim, dúzia de segundos. Devemos também olhar para a reação. É claro que iam de ter, pensando no Trump ou no Ventura, tem alguma culpa em si pelo facto de estarem a fazer o que estão a fazer. Mas não podemos desculpar quem reage positivamente a este tipo de coisas. Se tu decides que aquilo é uma boa cena, então a culpa também está em ti. Estamos a olhar cada vez mais com um olhar paternalista para tudo. O Trump ou alguém supostamente mais poderoso está a dizer aquilo ou a fazer aquilo, nós somos coitadinhos, pronto. Nós não conseguimos não, pois, pensar pela nossa cabeça, somos vítimas das palavras do outro, do poderoso. Uma viagem sem regresso. Quando vamos pois para é, aí, é porque temos de definir quem é que é o poderoso. E essa cena do punching guy, o poderoso podes definir, é fácil de definir. A questão é como é que tu relacionas com o poderoso. Isso acho que muda tudo. Não podes ser subserviente, pelo menos na questão do pensamento. nós criamos um paradoxo, isto é uma pequena provocação, mas é a minha opinião, que mesmo o pessoal critica muito, às vezes, alguns que são muito paladinos do politicamente incorreto, que eu também sou em parte, mas depois não incomodam o poder. Essas pessoas não incomodam o poder. Por exemplo, há quanto tempo eu não vejo um stand-up com o tema da polícia, dos militares, esse tipo de coisas, estás a ver? Mesmo no Holocausto, as pessoas entendem que o Holocausto, por exemplo, há muito pouco stand-up sobre o Holocausto. Mesmo se tu googlares, são muito poucos humoristas e nunca é muito mais de 7 8 minutos. Não há uma hora de Holocausto, não há 40 minutos de Holocausto. Porque as pessoas já entendem que é um tema muito pesado, que não aguentam, mas eu acho que isso nem sempre é assim. Ou seja, essa questão do politicamente incorreto às vezes é uma falsa questão, entre aspas. Os sketches dos contemporâneos, a sociedade evoluiu e as pessoas já, hoje em dia, epá, é um bocado como aquele humor dos malucos do riso, que ele saiu do ar porque as pessoas deixaram de ver. Contra a Pois, moeda, né? eu aí sou um bocado mais cínico. A evolução em si não é uma coisa boa nem má. Temos de ir mais fundo. Evoluir Pois, no sentido de somos outra coisa. Aí é que é a minha dúvida. Porque normalmente é essa a desculpa, mesmo relativo ao pois. humor. Mas depois vais analisar piada a piada e percebes que muitas das piadas, algumas que são ou censuradas ou desaconselhadas, e depois vês aquelas que são estas são permitidas, estas são a fixe. E vês que há uma relação entre elas. Por vezes o que Sim, muda é às vezes o sujeito, aquele grupo que levou por tabela durante muito tempo, agora passou para outro grupo. Na sim. questão da construção da piada, está exatamente igual. E é por isso que eu não compro esse argumento. Evoluímos, estamos mais criteriosos relativamente à comédia. Merda, merda, isso é merda. É Sim, merda. sim. A nível da piada propriamente dita, estamos a dar vários passos atrás. Meia dúzia de one-liners de gajos que há décadas eram os melhores a escrever one-liners. E percebes que a qualidade da escrita está muito pior. Seja pela censura, seja pelo medo, seja pela inabilidade a escrever ou em palco, Aquela coisa da sinalização da virtude, vale mais o artista ser boa pessoa do que ser bom artista. e é por isso que eu Isso é não um, compro essa questão da. Ai, o público pois, está mais exigente. Merdas. Não, às vezes está, às vezes, não, eu não, não, acho não estejam com merdas. O mesmo público depois vai papar merdas na Netflix, iguais umas atrás das outras, e depois está mais exigente, exigente do caralhinho. Enquanto estão a ver uma série que dizem que é boa, estão no Twitter ou noutra merda. Se fosse realmente boa, tu só estavas naquilo. E eu acho isso... que as pessoas também hoje vivem muito para exteriorizar. O Sim, isso. Facebook e o Instagram e essas coisas treparam muito a vida das pessoas, que as pessoas vivem para mostrar que foram ao sítio X, viram que foram ao concerto Y, também prejudica. E também prejudica a cena do. Como é que eu ia te explicar? Essa questão do. Estavas aí a dizer do público estar exigente. Bem, eu acho que o humor, apesar de tudo, é bastante democrático. E é um bocado como a questão do. Como é que eu ia te explicar? Do Bolsonaro e do Lula. As pessoas que elegeram o Bolsonaro foi mesmo público passado 4 anos, ou 5. Fez mesmo as pessoas. Mudaram do Bolsonaro para o Lula, fez mesmo as pessoas. É válido tanto na relação entre suposto eleitor Pois, e governante e público comediante. A relação que nós temos com o público é uma relação muito volátil. Às vezes o comediante começa. O público gosta de mim por isto e por isto. E quando não é nada, engraçou contigo. se aquilo for Ou bem feito tecnicamente, ele vai gostar. também há, mas muitas vezes aquilo que nós gostamos são coisas acessórias. Coisas que o comediante faz fora do palco. É claro que se não houver nada por trás, é mais complicado. É mais complicado. A forma como ajuizamos as coisas é muito superficial. Tens vários casos em que comediantes que eram, para a maioria, uma merda, de repente passam a ser bons. Quando tu, na prática, pões o objeto que ele estava a fazer e, a nível de craft, é igual. Ele era bom já lá atrás, só que a opinião pública não estava para aí virada. Achou-se por bem decretar que ele é um mau comediante.
houve uma guinada. Agora já é bom. E há casos no sentido inverso, em que é muito bom e depois de repente há ali uma bolha que por algum motivo pode uma piada ter calhado mal, essa bolha cresce, cresce e às tantas o comediante, acontece às vezes já com o Ricardo Aruz Pereira. O Ricardo Aruz Pereira nunca foi humorista, chega-se a este ponto. Não, foi na questão do Hitler Illas. Eu lembro de quando foi a questão do Hitler Illas, que ele fez aquela piada do Ventura, que até tinha uma t-shirt, e ele e a comunidade LGBT institucional virou-se muito contra ele, que ele estava a perpetuar o estereótipo. Mas isso já veio de trás. Eu, por acaso, até sei exatamente o episódio onde houve a divisão das águas. Foi ali um atrito com uma jornalista e, a partir dali, a coisa começou a afastar-se. A jornalista e os vários sucedâneos da jornalista começaram a ganhar massa e o Ricardo Aruz Pereira deixou de ser a figura unânime que era. Antes era muito complicado encontrar alguém a apontar coisas ao Ricardo Aruz Pereira. Era como o Herman, sempre foi assim, o humorista mais consensual. E depois o que acontece não quer dizer que consiga. No caso do Ricardo Araújo, agora mais recentemente com a Joana Marques, esta sede de epá, eu gostava tanto que o gajo caísse, deixasse de ser quem é. É que nós temos já um ambiente de trincheira, não é dos nossos. Há pessoas que devem acordar todos os dias desejando isso. Epá, gostava que o gajo deixasse de ser visto como bom e passasse para o lado dos maus. Noto muito que as pessoas gostam que nós validemos coisas que elas passam na vida. E imagina, se eu disser mal dos homens às mulheres, que os homens são maus sedutores e etc., as mulheres imediatamente magnetizam e ficam mais atentas. Ou se eu disser mal do patrão, há pessoas que trabalham na função, elas dizem mal de funcionários públicos, ou pede pessoas que trabalham em empresas privadas. As pessoas gostam muito que nós validemos o que elas pensam. As pessoas às vezes riem-se muito, não de uma punchline muito bem feita em termos técnicos, de uma piada bem feita, mas olha, aquele gajo diz aquilo que é mesmo verdade. E disse aquilo uma verdade por outras palavras. Então tem muito mais força e normaliza muito mais. Então este gajo, eu gosto muito dele. Há muita gente que só vê, por exemplo, até no exemplo do Ricardo, vê a política, não vê nenhum programa de política, mas vê o dele. Então o que sabe de política é o que aparece no programa dele. Não sei se falamos muito de política, se somos muito maçadores para as pessoas, mas eu acho que também é importante. Caga-te para as pessoas. Pá. Porque eu acho que é a gente meio a brincar, meio a sério. Eu acho que às vezes as pessoas gostam muito, é que faltam com. As pessoas gostam muito que nós validemos o que elas pensam e que a gente fala a sério, é chamado de falar a sério brincando. As pessoas gostam muito disso. Estás a ver? As pessoas gostam muito. O humor que eu vejo hoje em dia mais a bater, digamos assim, para usar uma gíria, é o humor de observação. Ou então com inimigos comuns muito vincados, sei lá. Tu vais ao Algarve e falas de bifes. Ninguém gosta de ingleses no Algarve. Tu vais a Lisboa, falas dos turistas. Ninguém gosta de turistas em Lisboa. Isso aí concordo contigo, mas do ponto de vista do desafio, A gente não está a sair da zona de conforto, estamos a ficar na zona o de que tinha mais graça, os gajos são mesmo fixe. E a puxar o bife para cima, dizer coisas que ninguém estava à espera. Isso aí é que é um desafio. até mesmo na questão do Will Smith, que toda a gente falou muito e houve muitas opiniões e etc. Mas o cidadão comum, muita gente ficou do lado da agressão. E muitas vezes nós vemos as pessoas a dizerem ainda mereciam poucas. E eu vejo isso para humoristas que são mais provocadores, como o João Quadros, por exemplo. Muita gente lhe prometeu porrada, muita gente a dizer que vai lá e lhe dá pancada, vem para o Will Smith e etc. Porquê? Porque as pessoas entendem que o humor tem sempre provocação e insulto. Até há quem diga que o humor é alto do insulto, e que eu concordo em parte. Até há piadas que são raras, mas há piadas que nem têm alvo. São apenas Pois. brincadeiras de linguagem. Sim, sim, são trocadilhos e tal. Sim, Sim. e pode ir além do trocadilho, mas a questão é: será que são praticadas hoje? Provavelmente, Pois. esquecendo os trocadilhos, aquilo que nós chamamos um trocadilho, uma deformação de uma palavra conhecida para dar outra, aquilo que há pouco disseste, as relações. É claro, se falares de relações, quase todas as pessoas identificar-se contigo, porque toda a gente sabe o que é uma relação. Melhor ou pior, mas toda a gente consegue entrar no tema. Para uma temática mais marginal, já vais pedir ao público que saiba algumas referências e se ele não Pois. souber, a coisa pode tornar-se... Complicar, sim. Por exemplo, tu podes ter um beat espetacular sobre astronomia. Estás a exigir do público, também depende das piadas, mas supondo que não é um texto em que és demasiado explícito. Aí tu estás a pedir ao público que já saiba muita coisa, que não Sim, é do sim. dia a dia. Queres, não queres? Já tive um exemplo desses. Uma vez arrisquei uma piada que estava subentendida, que as pessoas tinham que saber que o Dom Carlos foi assassinado e as pessoas não sabiam.
por acaso eu achei estranho, e depois na altura até o MC disse: mas pá, as pessoas normalmente não sabem que o Dom Carlos morreu no Terreiro do Paço. Eu disse: pois, mas estamos em Lisboa e estamos ao pé do Terreiro do Paço. E ele disse: pois, mas as pessoas não têm essa referência. Eu disse: pá, eu por acaso surpreendeu-me na altura, para ser sincero. Depois essa piada foi adaptada a tentar dar um encadeamento. A Mas isso, primeira, isso é pois, fixe. Acho que podias brincar até mais com isso. O homem morreu. mesmo assim não sabem. O que é que era preciso fazer para vocês gravarem isto na cabeça? Depois até houve pessoas do público a dizer: eu nem sabia quem era o Dom Carlos, já veio falar comigo no fim. Eu nem sabia quem era. Eu não fazia ideia. Então, mas foi rei de Portugal. Eu disse: não estou a par. Tu tens um mestrado, meu. Pode ser em engenharia, não sei do quê, né? Foi rei de Portugal, morreu no Terreiro do Paço, levou um tiro e mesmo assim ninguém sabe quem ele foi. E eu Porra! disse: é que Portugal não se mata um rei em praça pública assim à torta e Sim, direito. de 15 em 15 dias não morre um rei. Olha, a Espanha nunca morreu nenhum. Por exemplo, essa piada para monárquicos é ofensiva, para republicanos é muito boa. Não foi o Dom Manuel II também foi assassinado? Foi. Sabes-me dizer quantos é que foram? Foi só Sabemos- esses dois e depois o outro fugiu para o Brasil, o Dom Pedro. Já temos dois. Sim. Rei em exercício foi só o Dom Carlos, porque o filho morreu na carruagem na mesma cena. Aliás, havia uma série da RTP sobre isso. Por exemplo, há referências que as pessoas já não têm. Por exemplo, o Capitão Robbie, que era uma série Sim, sim. da SIC, também já não tem essa referência. Um gajo também Sim, da erosão das referências e é o facto de estarmos sempre a ser bombardeados com coisas, as referências ficam pouco tempo. o humor da atualidade tem esse problema também. Mas eu acho que deve-se fazer muito, porque às vezes cansa-me um bocado ver os crowdworks, é sempre, então, são um casal, então, estão cá para a primeira vez, e não sei o quê. Ou seja, é muito jogar pelo seguro. Às vezes é um bocado como no futebol, epá, às vezes tentar uma fintazinha pode correr mal, mas sair bem é muito mais bonito. Faltava dizer isto para a gente também começar a concluir, que é uma ideia final que eu gosto de deixar, que é que o humor tem que ser desconfortável. Eu já disse isto há bocado. Como é que eu ia te explicar? Confrontar as pessoas com as suas inseguranças e etc. Essas piadas, as pessoas de baixa estatura, com as pessoas paraplégicas, com as pessoas com cancro, é porque as pessoas não querem ser confrontadas. A doença e a morte são temas super desconfortáveis, mesmo para a filosofia. Não é para o humor, é para a filosofia. As religiões, por isso é que eu acho que isto é interessante. As religiões foram feitas para ensinar as pessoas a lidar com esses problemas que normalmente são muito duros. Todas as religiões, o que é que têm a dizer? Faz qualquer coisa que vais para o céu. Todas, as monoteístas, é todas. A morte sempre foi uma coisa que incomoda as pessoas. É muito difícil, por isso é que eu gosto do tema. É difícil fazer rir as pessoas sobre funerais, sobre a morte e não sei o quê, porque as pessoas retraem-se logo. É do género, eu nem quero falar nisso. Por exemplo, eu tenho uma tia-avó com 101 anos e até na brincadeira digo sempre: é até dar, né? E ainda cá está hoje, não sei o quê. E depois ela também goza brinca com as coisas, a dizer: epá, já viste que as pessoas que andaram comigo na escola já foi tudo. De vez em quando, olha, é da maneira que faço amigos no fim de velha, porque os antigos morrem, tem que arranjar outros. E então as pessoas, lá tá, é forçada a associar. Ela é assim: epá, sou bicho do mato, mas sou forçada a ressocializar. Mesmo os colegas de casa, que era a minha avó e a minha bisavó, morreu. Apesar de serem mais novas. Então morre toda a gente para ver como as pessoas não gostam, que parece que é uma piada, mas é verdade. E eu às vezes pergunto: então já sabe, faz 101 anos, que ela fez 101 agora o mês passado. E ela: não se pergunta a idade a uma menina. E ela ainda tem esta coisa. Isto é uma piada, é a piada que está a tornar um tema que é desconfortável para as pessoas. As mulheres não gostam de falar da idade, é um tabu. A mulher, porque a mulher entende-se, falámos aquilo da sedução, porque entende-se que a mulher, a partir de uma certa idade, como o que há para extrair dela do capitalismo e etc., dessas coisas ideológicas, é a fertilidade. Ela já não tem fertilidade para oferecer. Parece que se nós virmos que há um mercado sexual ou valor sexual de mercado, como dizem alguns autores aí no YouTube, em certas correntes, ela começa a cair o seu valor. Assim como cai o valor ao homem que é mais baixo, cai o valor ao homem que não é tão fit, cai o valor ao homem que não tem tanto dinheiro, porque infelizmente é assim. A mulher, por exemplo, é atraída pelo homem com ombros mais largos, isso é uma coisa que é inconsciente. Assim como o homem é atraído por uma mulher com uma cintura em vespa, em geral. Se um homem utilizar chumaços nos ombros, será que atrai mulheres? Ou elas Pois é conseguem que a notar? mulher pode se chamar a atrair no peito. É que nós temos um paradoxo aqui. Eu Sim. acho que o homem, pelo menos os chumaços nos ombros, pode usar. Antes usava-se. Usava-se. E eu acho que até tinha a ver com isso. Se tu vires os imperadores, tinham aquelas ceninhas amarelas nos ombros. E eu acho que não era inocente, acho que tinha a ver com isso. Vou começar a usar chumaços nos ombros. Porque nós é que falamos muito, que é uma ideia fixe para nós acabarmos, porque nós temos falado aqui da história e falamos aqui agora do Dom Carlos, mas a sociedade não mudou assim tanto.
Nós podemos agora ter o aborto, ter televisão e smartphones, mas a gênese do ser humano não muda desde o século XII para aí. Porque, cara, as pessoas no século XII continuam a ser igual. A solução é mais ou menos parecida. Agora foi tudo um bocado suavizado. Tu continuas a ver os betinhos já casalarem entre eles em geral. Imagina uma pessoa da Lapa aparece com uma pessoa da Amadora. Aquilo é mais ou menos como, sei lá, como na família real aparecer o príncipe com a plebeia. Não é tão vincado. Ainda, hoje em dia, estamos no século XXI, mas há bailes das debutantes, porque não está muito a par, em que as pessoas ricas apresentam os filhos uns aos outros, numa espécie de baile, para garantir que o poder fica sempre. O poder nunca mudou. O poder, seja de esquerda, seja de direita, seja socialista, seja nazi, o poder máximo, não é? É sempre o fascista. É sempre o que quer se maximalizar, que dá a porrada, que tem a polícia, tem as detenções, mas o poder é sempre o poder, mesmo o poder democrático, gosta sempre de se manter. Nós temos que ter essa percepção que o poder mesmo democrático vai sempre querer meter um bocadinho a mão no humor. Por mais que nos digam que há liberdade de expressão, que há não sei o quê, é um bocado como a questão da democracia laboral. Vejo hoje em dia as pessoas a ser rejeitadas nos empregos porque são transexuais e é ilegal, ou porque se têm uma tatuagem, ou porque não sei o quê, e é ilegal haver cunhas, mas há, porquê? Porque as pessoas dizem que foi por outro motivo, ou porque gostaram muito mais da outra, porque há sempre uma margem de livre apreciação, e o que é que tu vês? Vês as pessoas ricas a casar com as pessoas ricas como era no século XII, e vês as pessoas a meterem-se em cunhas. Eu também dei numa universidade privada. Qual é o percurso tradicional da pessoa que vem das boas famílias? Vai para a universidade privada para dar assim uma aura de, né? Tem um curso numa universidade boa e não sei o quê, e vai trabalhar para a empresa dos pais, também se acontece nos associados de advogados e etc, e passa de pessoa para pessoa. Nós ainda temos uma coisa muito dinástica em Portugal, e em parte também no humor, também o humor também tem algo de dinástico em parte. Falando Isso do dessa humor, dinastia, quem é que ok. tens visto ultimamente? Português ou estrangeiro? Português, nos palcos. Dos mais tradicionais da minha área, gosto do Ruben Branco, do Sinel, do Hugo Soares também, que também apareceu agora assim há menos tempo. Depois também noutra linha também gosto do João Marcão e do Mário Falcão, acho que são outro tipo de humor já diferente. Estamos a assistir também a alguns novos valores assim femininos, né? Como a Joana Marques, também na minha altura, como a Carolina, como a Liliana, aquele grupo que de vez em quando há, das Marias Cheias de Graça, que de vez em quando vai fazendo assim umas fornadas. E também acho que isso também, para finalizar, também acho que é uma cena fixe, que é também o humor também estava muito masculino, também é fixe. Eu sou muito, apesar de eu gostar mais de um humor tipo Jezelnik, assim, falando nos estrangeiros e Gervais e Andrew Schulz, também acho que há espaço assim para as mulheres cada vez mais, porque acho que dão outra visão e enriquecem, né? Como eu estava a dizer, também gosto, há humor bom de um lado e do outro. Por exemplo, o João Pinto não faz humor negro e eu acho que em termos de storytelling e assim, é capaz de ser assim dos que eu mais gosto. Também gosto muito assim, parece que é uma linha de improviso, também esqueci, que eu também gosto sempre de mencionar, porque gosto muito do stand-up dele, não tenho nenhum patrocínio, estou a brincar, que é o Miguel Neves, que parece que tipo, parece que apareceu ali, assim, não sabe como é que apareceu, mas faz sempre uns textos assim a tirar para o brilhante. Isso para dizer o quê? Disse aqui uma série de pessoas que têm estilos muito diferentes e que todos me agradam. Então onde é que as pessoas te podem seguir, Luís? Pá, podem seguir no Instagram, Luís Martinho 1. Eu mudei na outra vez e fiz isso porque na altura não sabia bem que aquilo dava para mudar o nome e não fiz nome de humorista, então meti mesmo Luís Martinho 1 porque o Luís Martinho estava ocupado. Tentei mudar para outro, mas assim, como as pessoas foram conhecendo esse, vou deixando esse e pronto, lá está o link para outros lados se os houver, que é agora assim que as pessoas só usam o Instagram, depois metem um TikTok, o meu TikTok tem pouca coisa, e pronto, e é assim. Também gostei da experiência lá do Último a Rir, não falámos muito disso, mas pronto, era uma espécie de um concurso e que também ajudou assim a aprender algumas coisas. E uma competição saudável, em que competiu também, lá está, também vários estilos. Ali a semifinal tinha muitos estilos diferentes, uns mais de imitação, uns mais mexidos, outros mais de storytelling. Isso também enriquece. Todos os humores têm espaço. Acho que o pessoal também não é uma indireta para ninguém, mas há espaço para todos. O pessoal não precisamos estar a dizer que o humor negro é melhor que o outro, ou que o storytelling é melhor que o humor de observação. Todo o humor, se for bem feito tecnicamente, tem sempre o seu espaço. Uma frase Epá, motivacional. a fase motivacional é mesmo que o humor tem todo espaço e pá, é que nós não podemos ter ilusões que sobre essas coisas dos cancelamentos e etc. Vai sempre o Estado, especialmente o Estado, vai sempre tentar pôr a mão na cultura. É na música, etc. E vamos e o pessoal tem que perder uma mania que é de agradar. Que se fizerem as coisas para agradar,
vale mais ofenderem alguém e terem uma pessoa a sair do bar ou do teatro e fazerem uma coisa que vem mesmo dentro. Quando a gente se autocensura, é como ter o guarda-redes a jogar no meio campo. Vai se sentir mal, vai sentir que está só ali para ajudar a equipa e vai se sentir super pressionado. É deixar encontrar o seu caminho e encontrar a sua personagem e não tentar imitar ninguém, não ser o Jezelnik 2 ou como às vezes eu também tento ver as pessoas, às vezes caem um bocado nesse erro, não ser o Sinel 2 ou o Schultz 2. Não, se sermos nós, encontrarmos a nossa persona, ver o que é que funciona para nós, porque há espaço e o humor deve ser assim único, deve ser a nossa pessoa, é uma forma de expressão, por isso mesmo, é a liberdade de expressão porque é a nossa expressão e a nossa expressão é única, não precisamos de ser o não sei quantos dois, podemos ver outras pessoas, mas somos nós. Está feito.